Boa tarde, gente! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da semana. Nossa live aí que estamos trazendo toda semana aqui conteúdos riquíssimos, né? E para quem não me conhece, meu nome é Daniela, sou confeiteira especializada em bolos de festa com buttercream. E meu propósito é ensinar confeiteiras e pessoas comuns que gostam da confeitaria a fazer 5K ao mês com bolos de festa em buttercream. E o tema da nossa aula de hoje, que é um tema aí muito importante e que a gente sempre está recebendo comentários, né, sobre esse tema aí, que tem muita gente que está começando, que já trabalha aí na confeitaria e que tem dúvidas sobre esse tema, né? E o tema da nossa aula de hoje é como perder o medo da concorrência para começar a vender os bolos de festa, né? Ou até quem já vende aí, né? Então é um assunto bem importante, por quê? Porque eu sei que tem muita gente querendo começar a fazer bolos de festa, querendo iniciar na confeitaria, mas pensa, né? Tem aquela coisa sobre a concorrência, acha que tem muita concorrência fazendo, tem medo aí de não conseguir ganhar dinheiro por causa da concorrência. E tem também aquela confeiteira, né? Aquela pessoa que já trabalha também, às vezes, com renda extra aí, e também acha que não está ganhando bem por causa da concorrência. E tem aquela confeiteira já que trabalha com bolos, mas que também tem aquela questão da concorrência ali, né? Não está conseguindo ver muito lucro no seu negócio, porque tá competindo aí muitas vezes com concorrência. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso, porque é um assunto bem importante e quem tem negócio de confeitaria em casa, né, principalmente, que a confeiteira, né, nós trabalhamos de casa. Então esse é o nosso propósito, trabalhar da nossa casa mesmo, do conforto da nossa casa. Então a gente quer que o nosso negócio dê certo, né? A gente quer aí alavancar as nossas vendas. E às vezes a gente fica um pouco preocupado com a concorrência, né? E isso é uma coisa que a gente tem que parar um pouquinho de pensar, né? Pensar na concorrência, né? Então, por isso que eu trouxe esse tema aqui hoje, tá? O que é importante, né? Quando a gente fala em vender bolos, né? A gente tem que pensar que a gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito, né? É isso que a gente tem que pensar, né? Porque o problema muitas vezes não é a concorrência, né? O problema é a gente, né? Nós confeiteiras que temos que olhar aí para o nosso negócio, nós que não estamos fazendo o nosso negócio alavancar de forma correta. Então a gente fica preocupado muito com a concorrência, né? E enquanto na verdade o problema está com a gente, né? A gente é que fica preocupado com a concorrência e a gente tem que deixar um pouquinho a concorrência de lado. Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente sempre quer estar de olho lá na concorrência, ver o que a concorrência está fazendo para a gente ir lá, querer fazer igual, querer ver o preço da concorrência, mas isso acaba sendo um erro. Né? Então, às vezes a gente coloca lá a culpa na concorrência, porque é mais fácil, às vezes, a gente culpar a concorrência, né? Do que, às vezes, a gente ter essa coragem aí de começar, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, o mercado tá saturado, muita gente, então nem vou começar, nem vou correr atrás do meu sonho. Né? E não é assim que funciona, a gente tem que correr atrás do sonho independente de concorrência, né? E quem já está aí no negócio, quem já está no campo de batalha trabalhando com a confeitaria e às vezes tem medo de aumentar preço porque vai competir com concorrência, né? Então, às vezes, essa pessoa também está acomodada ali naquele lugar, né? E tem que sair um pouquinho da zona de conforto para poder entender o mercado, né? Para você não ficar mais competindo com concorrência. Né? Então, isso é uma coisa importante quando a gente trata aí de negócios, de venda de bolos, de doce, do que for dentro da cozinha da nossa casa. Né? E se a gente quer aí ser bem remunerado no que a gente faz, a gente precisa olhar para isso, né? E para você ser uma confeiteira e profissional de sucesso, né, que ganha bem, a gente tem que sair aí do amadorismo e olhar, como eu já falei aqui em outras aulas, para entender aí fora, né, algumas coisas aí para o nosso negócio alavancar. Então, quem tem medo, fica preocupado com concorrência, né, infelizmente não sai do lugar.
Porque concorrência, gente, tem em todo lugar, né? Em qualquer área de profissão tem concorrência. Então, se fosse assim, né, não ia ter aí lugar para ninguém. E não é verdade. Tem lugar para todo mundo, tá? Mas a gente tem que saber fazer as coisas certinho para a gente conseguir se destacar, ganhar bem, né? Ser reconhecida. Precisa fazer aí o que tem que ser feito, né? E se você tem medo muitas vezes da concorrência, principalmente aquela que está começando, né? É porque às vezes a gente se sente um pouquinho inferior à concorrência, né? Porque às vezes a gente fica muito olhando o que a concorrência está fazendo e isso acaba deixando a gente com medo, né, de correr atrás, com medo de começar, porque às vezes a gente acaba, como a gente está começando e vê já a concorrência trabalhando, né, então você pode pensar assim, eu não vou conseguir, né, então a gente acaba se sentindo pior do que a concorrência, quem está começando, e isso é ruim. Né? Então, se você também não está se destacando, né, e ganhando bem com seus bolos e doces, é porque também você está acomodada e não está aí buscando conhecimento, não está se atualizando, né, para você conseguir alavancar aí o teu negócio. Então, às vezes a gente fica acomodado mesmo lá na nossa zona de conforto, colocando culpa na concorrência, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, que a gente tem que mudar, é a nossa mentalidade quanto a isso. Né? Então, para a gente ser aí uma confeiteira de sucesso, uma confeiteira bem remunerada, principalmente aí com bolos de festa em buttercream, né? Que o bolo de festa em buttercream me permite ganhar mais, porque a gente consegue levar mais valor para o nosso cliente, né? Então, a gente tem que buscar mesmo conhecimento, né? Se atualizar aí com tudo que a gente precisa, porque os dias de hoje, né? As coisas evoluem muito rápido, então a gente precisa aí se atualizar, tá? Tudo bem aí? Tudo certo. Pessoal entrando, Jurema Santos, dando Boa que tarde. cheguei linda. Falando. Uhum. A Fátima Coelho também está dando Obrigada. boa Boa tarde tarde, aqui. gente. Mais gente no Instagram também aqui. É Coelho4353 também está aqui. Legal. Então vamos lá. Tem gente, né, que fica preocupado com a concorrência, né, no que tá fazendo lá. E uma coisa que as pessoas ficam muito preocupadas quando falam em concorrência é sobre o preço, né, o preço do produto. Então tem gente que fica lá direto olhando quanto que a concorrência está cobrando para cobrar o preço igual. E o que acaba acontecendo, né? A gente às vezes acaba saindo no prejuízo. Por quê? Porque a gente vai precificar o nosso produto de forma errada com base no que a concorrência está fazendo. Então, um exemplo, né? Às vezes a gente está utilizando um produto bom, né? Um produto de qualidade e a concorrência está utilizando um produto ruim. Não está fazendo um bolo saboroso, não está fazendo um bolo lá que vai levar uma boa experiência para o cliente. E aí você acaba precificando, né, com base no que a concorrência está precificando. E aí o que acontece? Você não vai fazer lá a sua ficha técnica, né? Você vai, de repente, sei lá, multiplicar por 3 aí, colocar um preço em cima qualquer, né? Sem contar aí que você teve um trabalho para fazer, sem contar todos os gastos que você teve com o seu bolo, né? Que não é só ingrediente, a gente precisa colocar outros gastos em cima do nosso produto para a gente conseguir ver lucro, né? Para a gente saber precificar corretamente, porque senão chega lá no final do mês que a gente vai fazer o cálculo lá de quanto que a gente vendeu e não tá, e o nosso produto não foi bem precificado, você não vai ter o seu lucro real, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter prejuízo, não vai ver, vai morrer de trabalhar e chegar no final do mês, não vai ter lá o lucro que gostaria de ter tido. Né? Então, isso é um erro. Quando a gente começa a precificar com base no que a concorrência está fazendo, é muito complicado, né? Então, o que você pode fazer? Você pode, né, de repente, fazer uma pesquisa de mercado. O que é uma pesquisa de mercado? Você vai observar na tua região quanto mais ou menos ali equilibrado ali o preço dos bolos que as pessoas cobram. Porém, quando a gente vai fazer uma comparação, comparando com concorrência, a gente tem que pensar
Se a pessoa está fazendo o mesmo tipo de produto que você, está fazendo o mesmo sabor de bolo que você, por exemplo, né? Se ela está usando os mesmos ingredientes que você. Porque senão você não pode, e mesmo assim, isso é só um exemplo, né? Mesmo assim, a gente não pode precificar com base só nisso. A gente tem que fazer a nossa ficha técnica, né? Calcular lá exatamente quanto que você gastou para fazer sua massa, quanto que você gastou para fazer o seu recheio, quanto que você gastou de calda, quanto que você gastou para fazer o buttercream e mais um monte de outras coisinhas ali que a gente tem que colocar no nosso custo. Né? Então, a gente faz uma pesquisa de mercado rapidamente, assim, para observar, né, na região e tal. Só que você não tem que ficar preocupado só com a concorrência, com o valor que ela está cobrando. Não, você tem que fazer a sua ficha técnica e colocar ali, adicionar a sua margem de lucro que você quer ter em cima com base na sua precificação correta. Então, a gente não pode ficar querendo cobrar de acordo com a concorrência. Quando a gente for comparar, a gente tem que comparar a mesma coisa. Então, por exemplo, a minha concorrência está fazendo bolos de festa com buttercream, né? Então, você vai comparar com esse tipo de bolo. Não adianta você comparar com concorrência se ela está fazendo aqueles bolos de padaria, que é outro tipo de bolo, né? Que são bolos aí, não são bolos exclusivos, não são bolos personalizados, né? Então a gente tem que cuidar com isso, tá? Com o tipo de comparação que a gente vai fazer quando a gente pensa em concorrência, É tá? igual assim, né? Ah, a minha concorrente será que está fazendo a própria geleia? Está fazendo o Isso próprio é feito doce de de forma leite artesanal, artesanal, né? né? Então E tudo isso valoriza também o tudo isso bolo e valoriza o teu produto, né? E você consegue gerar maior valor aí para o teu cliente, consegue levar uma experiência maior e a gente consegue cobrar mais, né? Quando a gente gera experiência para o nosso cliente, tá? Então tem que pensar nisso, né? Não é fazer a precificação com base na concorrência, e sim é com base no teu trabalho, né? No teu custo, certo? Porque tem lugar para todo mundo, né? A gente tem que saber só fazer o nosso trabalho bem feito, né? Porque é isso que acontece, né? O sucesso vem quando a gente faz o nosso trabalho bem feito. Não é porque tem muita concorrência ou porque tem pouca concorrência, não. É quando a gente faz o nosso trabalho bem feito sem ficar olhando concorrência, sem se preocupar com concorrência. Porque os clientes vão chegar para você se você faz um trabalho bem feito e faz, claro, né? Não é só saber fazer o bolo, é você saber divulgar, é você saber como que você vai fazer aí a sua divulgação, onde que você vai divulgar. Então a gente tem que saber aí outras coisas também para a gente conseguir aí atrair, fidelizar cliente, né? Só que o cliente certo vai chegar aí para você, né? Então o melhor e o pior é muito relativo, né? Por quê? Porque cada um tem um gosto. Então, é, pode ser que tenha alguém que faça o mesmo tipo de bolo que você, só que vai ter cliente para dois tipos. Por quê? O cliente vai se identificar muitas vezes com o teu atendimento e não vai se identificar com o atendimento da outra pessoa. O cliente vai querer comer o seu bolo, a sua massa que é boa, que tem um recheio saboroso. Né? Então, às vezes, ele come o bolo da concorrência e não é legal, então ele quer comer o seu bolo. Então, gosto é muito relativo e vai ter outra pessoa que vai querer comer o bolo da sua concorrência e tá tudo bem, certo? Então, tem lugar para todo mundo. É só a gente saber fazer a parte de divulgação corretamente, né? As estratégias aí corretas para o cliente chegar até você. Então não adianta, né, a gente ficar muito preocupado com concorrência, né? A gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito, certo? Então, tem gente que só porque às vezes está começando, né, acha aí que a concorrência vai preferir quem já está no mercado, mas não. O que a concorrência quer? A concorrência quer um bolo saboroso, um bolo estruturado, um bolo bonito. É só isso que ela procura. Ela não está preocupada com a sua concorrência, né? Quem se preocupa com concorrência é a confeiteira. Então, o cliente não está preocupado com concorrência, tá? O cliente está preocupado em ter lá o produto de qualidade, em ter um produto que ele vai gostar do produto, tá? É isso que o cliente está preocupado. Então, isso é uma coisa da nossa cabeça, né? Essa preocupação aí exagerada com concorrência, tá? Então, cada um vai levar aí
um tipo de experiência para o seu público. Cada cliente tem um público, cada profissional tem um público. Então, o ideal é o quê? Você sempre definir um público ideal para você, né? Para você poder trabalhar corretamente e oferecer para o cliente certo. Então, isso também é mais uma estratégia, né? Que você tem que saber definir o seu público. Porque quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém, né? Então a gente não consegue agradar todo mundo. E tá tudo bem, a gente não é obrigado a agradar todo mundo, né? Isso é um erro também, é uma questão de posicionamento. Quando você sabe se posicionar enquanto confeiteira profissional, mesmo trabalhando da cozinha da sua casa, né? Porque uma coisa que eu falo assim, às vezes a pessoa tá lá trabalhando de casa e só porque ela trabalha de casa acha que aquilo não é um negócio e ela já tem que desde o início começar certo, começar com um posicionamento de que aquilo é um negócio, né? Mesmo ela trabalhando de casa, tá? Então, isso é uma questão de posicionamento, certo? Até uma historinha aqui, quando tu vendia bolo, né? Tinha onde tu anunciava, tinha Sim, eu vou duas ou falar. três que sempre Sim. vendiam, né? Só que Então, a vantagem do bolo em Buttercream também ele é exclusivo e a pessoa passa a própria personalidade e tem gente que se identifica com isso, né? isso. Então, o que aconteceu? Eu já vou adiantar aqui. O que acontecia? Quando eu comecei a vender aqui, eu tinha, e aqui, gente, tem muitos brasileiros. Aqui, assim, tem bastante brasileiros. Só que o que acontece? É uma comunidade de brasileiros. E claro que dentro dessa comunidade de brasileiros tem muitas confeiteiras e tem grupos de brasileiros, certo? Então, quando eu comecei a oferecer o meu produto, eu não fiquei olhando concorrência, né? Eu fui o quê? Buscar me especializar para poder entregar um bom produto, para poder gerar valor no meu produto, para entender como que eu poderia divulgar, né? Que tipo de divulgação, qual o meu público ideal. É isso que eu fui buscar. E eu anunciava nos mesmos lugares que outras concorrências, que outras confeiteiras anunciavam. E o meu preço era um preço mais caro, porque eu entregava outro tipo de experiência para o meu cliente. E mesmo assim, eu tinha muitos clientes, né? Então, assim, isso não é motivo, né? Então, a gente tem que fazer só o nosso trabalho bem feito. Quando a gente se preocupa só em fazer o nosso trabalho bem feito, o resultado vem, né? Isso é uma coisa óbvia, né? Então é só a gente fazer realmente o que tem que ser feito, né? Seguir um passo a passo para você conseguir ter resultado. E aí a concorrência é o de menos, né? Então a gente tem que olhar a concorrência para saber o que está acontecendo no mercado, mas não que isso vá não que tenha que ser uma preocupação nossa de não vender, né, de não conseguir entregar o produto, de não conseguir que o cliente vá gostar do nosso produto, não. Né? A gente tem que olhar a concorrência aí de uma outra forma. Ou precificar mais baixo por causa Isso, da por causa da concorrência. concorrência, não. A gente tem que colocar o nosso preço, o nosso. E se o cliente quer pagar, ele vai pagar. Se o cliente não vê valor no teu produto, então ele que vai na concorrência pagar o mais barato, E né? e E na às hora da vezes, venda também valoriza, né, o produto, né? Fala, explica, é tudo feito artesanal. Isso vai sim, é valorizar o produto, tudo né? todo o trabalho que tem que ser feito ali de divulgação, né? Então, a competição, né, deve ser feita sempre com você, né, para você fazer sempre o seu melhor e buscar oferecer sempre o melhor para o seu cliente, se colocar no lugar do cliente, isso é muito importante, né? Faz parte aí do nosso atendimento, quando a gente se coloca no lugar do cliente e pensa como que o meu cliente gostaria de receber esse bolo, como que o meu cliente gostaria de ser tratado. Né? Tudo isso é um diferencial que você vai levando para o teu produto, para a tua marca. Né? Então, isso é muito importante. Né? Então, cada cliente tem um gosto e, às vezes, o que agrada um não vai agradar o outro. E
é assim com todo mundo. A tua concorrência também passa por isso, né? O que vai agradar um cliente dela, de repente não vai agradar outro. E tá tudo bem. A gente não consegue agradar todo mundo, né? Nem é essa, a gente nem tem que ter essa pretensão de agradar todo mundo. A gente tem que saber dizer não também, né? Porque cliente às vezes também nem sempre tem razão. Então, é uma questão aí que a gente tem que saber se posicionar nesse mercado, né? E o que acontece é que você não pode paralisar, né? Isso não pode fazer com que te paralise o medo da concorrência, né? Achando que não tem lugar para você, que o mercado está saturado, né? Porque isso realmente não existe, tá? Mercado saturado. Existem pessoas que estão lá desatualizadas, sem conhecimento, que não estão correndo aí atrás de se atualizar, de evoluir. Aí realmente fica mais complicado você ter lá o lucro que você deseja. O mercado fica saturado para quem não se atualiza, para quem né? não se atualiza. Aí tá saturado Aí mesmo. tá, com certeza. Porque daí vai fazer mais do mesmo que todo mundo já faz. Isso. Né? Aí o mercado está saturado, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem aí as redes sociais. A gente tem a nossa vitrine aí, o Instagram, por exemplo, que é uma rede social. Então, a gente precisa buscar conhecimento para como vai utilizar uma rede social dessa, para que a gente não dependa só do boca a boca, né? O boca a boca funciona também, mas a gente não pode só depender disso, né? Porque senão realmente as nossas vendas caem lá embaixo. A gente tem que saber ter aí outras ferramentas para a gente conseguir divulgar o nosso trabalho. Se mostrar para mais pessoas, né? Chegar em mais pessoas. Isso. E aí o Instagram é uma ferramenta hoje poderosíssima, né? Se você sabe se colocar. Então a gente olha às vezes muitos perfis de confeiteiras que está assim, não tá um perfil de que a pessoa vende ali, né? Tá um perfil ali com fotos feias, com fotos ali que não estão adequadas, né? Para quem quer vender para um público que quer mostrar ali o produto. Às vezes o produto da pessoa é bom, às vezes o produto é legal, é gostoso, é saboroso, é bonito, mas a foto não favorece. E aí não vende, né? Por quê? Porque a gente, quem vende comida é muito visual, né? Então a gente precisa mostrar ali uma foto adequada e não precisa ser nada assim profissional, né? Chamar um fotógrafo na tua casa para tirar uma foto. Não, a gente tem hoje como tirar uma foto com o nosso próprio celular, uma foto bonita, né? Hoje em dia tem aplicativos aí de edição de fotos. Então a gente tem que começar a se atualizar nesse lado. Porque senão realmente a gente vai ficando para trás e daí a concorrência, né? Que está se atualizando, que está indo atrás de conhecimento, que está em busca de melhorar o trabalho dela, com certeza ela vai se sobressair. E aí, quem não está se atualizando, está ficando realmente para trás. Né? Então, é isso aí, o pensamento, a mentalidade que você tem que ter. Né? Quando você conhece, tem conhecimento de tudo aí, de tudo que envolve o negócio, você com certeza vai ter sucesso na confeitaria. Né? E uma coisa assim, e fazer o teu trabalho bem feito, com amor, com capricho, né? Porque o cliente sente isso, né? O cliente ele sente aí quando você sabe fazer, quando você passa autoridade para ele, né? Que isso é uma coisa importante também. Você tá passando autoridade, né? Através das suas redes sociais, por exemplo, de que você entende do assunto, de que você sabe fazer um bolo bonito, saboroso realmente. Né? Então é isso aí que você tem que começar a observar. Né? Hoje em dia, muitas confeiteiras já entraram na rede social, só que entraram de forma errada, começaram de forma errada na rede social. Então a gente tem que buscar realmente se atualizar, né? Para a gente conseguir aí alavancar o nosso negócio, né? Tudo certo aí? Tudo certo. Então, como que a gente pode, né, gerar valor aí para o nosso cliente, por exemplo, né? Então, eu falei lá do atendimento, né? O atendimento tem que ser aí uma coisa
boa para o cliente, porque não adianta você ter lá todo o teu Instagram cheio de fotos lindas e quando chegar lá no teu atendimento também ser ruim, né? A gente tem que aprender a se atender o cliente corretamente. Então, você tem um cardápio, né? A gente já falou aqui de cardápio, e é muito importante hoje um em cardápio dia, né? Um vendedor, cardápio né? vendedor, Não aquele cardápiozinho, sabe? ter um cardápio que vende, né? A gente precisa ter um cardápio que vende. Por quê? Porque quando a gente tem um cardápio também estratégico, a gente consegue adiantar ao lado do nosso cliente e adiantar o nosso trabalho, nosso planejamento de produção, né? E isso faz com que a gente tenha mais lucro e trabalhe menos, né? Quando a gente tem organização aí de produção, quando a gente trabalha com um produto que a gente consegue ter uma margem de lucro maior e que a gente consegue gerar experiência e valor ao nosso cliente, a gente consegue ter organização no nosso trabalho, gerando mais lucro, né? E, consequentemente, aí, tendo uma margem de lucro maior no nosso produto. E não se matando de trabalhar quando a gente tem organização. Por quê? Porque é aquela coisa, né? De confeiteira trabalhar de domingo a domingo é errado, né? A gente precisa ter descanso. Não é só porque eu sou confeiteira que eu tenho que trabalhar de domingo a domingo. Não, é uma questão também de posicionamento, de você organizar a sua produção, organizar o seu trabalho para você atender, ter horários específicos, né, de atendimento ao cliente. Isso é uma questão de posicionamento, né? Mesmo você trabalhando da cozinha da sua casa, né? Mesmo você trabalhando de casa, você não pode estar disponível toda hora para o cliente, né? Por quê? Porque o cliente vai bater na tua porta a qualquer hora e você tem que estar disposta a atender. Não é bem assim, né? Porque você precisa de descanso, você tem família, você tem filhos, né? Você tem aí a sua rotina da tua vida pessoal, da tua casa. Então, quando a gente trabalha em casa, a gente tem que ter um planejamento, a gente tem que saber se organizar, se planejar, para a gente não também ficar exausta, né? Trabalhar um monte, não ter lucro e ainda, né, não ter o retorno financeiro, né? Então, isso é uma coisa aí importante. Então, um cardápio estratégico ajuda em tudo isso, né? Ajuda a gente a ter aí uma qualidade de vida também, né? Então, quando a gente fala em ser bem remunerado, inclui isso, a gente ter a nossa renda, né? Que a gente traçou uma meta para ter a nossa renda, que a gente quer lá ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, o que for, né? Com bolos de festa. E a gente traça essa meta e vai em busca dessa meta, né? Com método, com passo a passo, com planejamento, né? E sem se matar, né? Porque a gente não quer isso, a gente quer trabalhar e ter qualidade de vida também, né? Isso é uma coisa bem importante, né? É isso? Então, gente, uma coisa, né? Que eu vou repetir aqui. Então, não fique olhando, né, a concorrência, né? Por quê? Qual é o problema de você ficar olhando a concorrência? Ou a sua concorrência é pior que você e você vai se achar melhor que a sua concorrência e vai ficar na zona de conforto, vai se acomodar e não vai fazer mais nada para mudar, para ir atrás de conhecimento. Ou você vai se achar melhor do que a sua concorrência e você vai achar a sua concorrência melhor e aí você vai ficar deprimida, né? Aí você vai ficar olhando que a sua concorrência é melhor e aí você não vai alavancar aí também. Então, a gente não olha a concorrência, a gente faz o nosso trabalho bem feito. A competição tem que ser com você confeiteira, né? A competição aí de você ir atrás, de você buscar conhecimento, de você se dedicar, porque com dedicação tudo acontece para nossa vida. A gente precisa se dedicar, né? Se esforçar para as coisas acontecerem, para você realmente ser bem remunerada, porque senão realmente as coisas não vão cair do céu. E buscar conhecimento, se atualizar é uma das coisas que você precisa fazer, né? E hoje em dia o mundo evolui muito rápido, né? Buscar conhecimento aí, ter um produto e conseguir gerar valor, né? Podendo cobrar mais, ter uma margem de lucro maior. Então, essas coisas aí a gente tem que começar
a pensar, né? E, consequentemente, você vai trabalhar menos e ganhar mais, né? Então, quando a gente tem trabalha de forma estratégica, tá? Mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Mais alguma pergunta? Não, hoje tá light. Então, acho que é isso, né? Então, a gente queria passar aqui um pouquinho do nosso conhecimento, né? Aqui para trazer para vocês que é importante, né? Vocês se atualizarem, buscar aí sempre oferecer o melhor que você puder para o seu cliente, né? Porque o cliente, ele sente isso, né? Que quando você está em busca de atualização também, né? Então, a gente tem que buscar aí estar saber divulgar o nosso trabalho, fazer as nossas campanhas, fazer as redes sociais, fazer fotos, ter um atendimento, cardápio, conhecer o nosso público, né? Isso é muito importante. E aí as coisas vão acontecendo pra gente, né? Então, gente, queria agradecer, muito obrigada. E a gente se vê amanhã. Amanhã também nós temos mais uma aula, né? E é isso, gente. Muito obrigada e até amanhã.